as bizarras decisões dos argentinos a ponto de causarem um contra tudo contra todos por causa de futebol da Copa do Mundo? Quer dizer, o mundo está condenando os argentinos muito por causa de certas atitudes, tanto da seleção argentina, quanto dos argentinos que prestigiaram a sua seleção. Do começo ao fim, essa Copa foi uma confusão. A galera do futebol condenou também a arbitragem da FIFA, como a quantidade de lances que você não pode dizer que não favoreceram os hermanos. A pisada do Messi na panturrilha do zagueiro da Argélia, ou já na fase mata-mata, quando o Cristian Romero parou uma jogada de contra-ataque do Cabo Verde com um pisão duríssimo no pé do meio-campista Duarte, ou na mesma partida polêmica da quebra de regra dos 60 segundos, no caso Tagliafico, quando o lateral esquerdo argentino sofreu um choque na cabeça, o árbitro paralisou o jogo para o atendimento. Nas novas diretrizes da FIFA para coibir a cera médica, um atleta atendido fora de campo deve esperar obrigatoriamente 60 segundos antes de retornar. O árbitro, naquela ocasião, segurou a cobrança de escanteio do Cabo Verde e autorizou a volta imediata de Tagliafico, antes do reinício da jogada. Claro, a Argentina argumentou que por se tratar de um sangramento ativo, a regra permite o retorno, assim que estancado, mas a interrupção quebrou o ritmo de Cabo Verde. E os dois primeiros casos que citei agora não teve nenhuma punição. O caso do Messi não teve nem acionamento do VAR. Fora o polêmico gol anulado do Egito, o pênalti não marcado em Mo Salah e o gol da virada, acréscimos excessivos e encerramento precoce. Contra a Inglaterra, no primeiro tempo desse mesmo jogo, uma grande quantidade de faltas cometidas pelos argentinos, com apenas um cartãozinho amarelo só no primeiro tempo. O jornal inglês The Telegraph chegou a publicar um dossiê listando os supostos 31 truques sujos, demonstrando total insatisfação com o futebol argentino. Só que assim, né, o choro do perdedor não vale muito. E o do vencedor? É que durante a final, em que a Espanha engoliu a Argentina, Nico Williams chegou a fazer gol que abriria o placar para a Fúria. Porém, o árbitro invalidou a jogada acusando um pisão, em que o torcedor espanhol e a imprensa achou contato normal. O mesmo festival de faltas contra a Inglaterra aconteceu contra a Espanha. A Argentina cometeu 24 faltas na partida. A imprensa internacional apontou que o árbitro demorou muito para controlar o jogo. Segundo também os torcedores, a imprensa espanhola, Enzo Fernandes foi muito faltoso na partida. Deveria ter sido expulso bem antes. Cara, daria para fazer um videozão aqui em relação a criadores de conteúdo, imprensa, torcedores, condenando uma proteção da arbitragem em relação à Argentina. Durante o evento oficial da FIFA, o presidente Gianni Infantino disse: a definição oficial da FIFA é: nós somos os fornecedores oficiais de felicidade para a humanidade há 120 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu e brincou, virando-se para o público, dizendo: a menos que o time de vocês perca. O próprio Infantino riu do comentário e completou: a menos que o time perca. Claro, aí não é tão feliz. Isso foi uma simples piada em um evento, mas demonstrou muito da cara de Infantino em momentos de tensão, quando a Argentina estava correndo atrás do placar. Isso pelo menos é o que diz Yahoo Sports, quando o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, abraça Infantino após um lance da partida e diz: como seu rosto mudou, como seu rosto mudou, sugerindo alívio e alegria com a reação da Argentina em campo. E o estopim do chefão máximo da FIFA foi uma crise de imagem que ocorreu logo no início do torneio. Em uma entrevista a uma emissora argentina, Infantino admitiu abertamente que sofreu com a Argentina durante a partida e que seu coração bateu mais forte ao abraçar os atletas. Embora ele tenha tentado se corrigir falando em neutralidade, esse fato gerou revolta global. Federações africanas e torcedores interpretaram a fala como uma confissão clara de preferência. Essa foi a Copa das redes sociais, muito mais do que a de 2022. É muito rápida a comunicação de torcedores que estavam no estádio, com imprensa e torcedores pelo mundo todo, e a consequência disso são exposições que, claro, podem ser mal interpretadas. E isso faz parte da liberdade de expressão. Porém, o presidente da FIFA precisa ser mais claro. A imprensa esportiva notou que a conta oficial de Infantino no Instagram adotou uma postura excessivamente focada em enaltecer o Messi, a seleção da Argentina, mesmo com uma campanha histórica, por exemplo, do Cabo Verde. Para nós, amantes do futebol, pode passar despercebido, mas para o presidente da FIFA é muito complicado. Além disso, tem coisas muito piores que precisam ser explicadas, como um sinal de alerta do FBI. Ocorreu um momento de maior tensão no aeroporto internacional de JFK em Nova York, logo após a final da Copa. Conforme revelado pelo portal Infobae, agentes federais interceptaram um
ônibus na pista antes do embarque da delegação. O presidente da AFA, a Federação Argentina de Futebol, Cláudio Chiqui Tapia, e o tesoureiro, perdoe-me a expressão do nome dele, Pablo Tovigino, foram interrogados por cerca de 30 minutos. Relatos da imprensa apontam que os agentes federais solicitaram e retiveram os telefones celulares e dispositivos eletrônicos de Tapia e Tovigino para perícia. A federação emitiu uma nota oficial dura. A entidade negou categoricamente que os dirigentes tenham sido intimados ou detidos e classificou as notícias de apreensão como informações deliberadamente distorcidas. No entanto, relatórios do Miami Herald e da Reuters confirmam a ação. Segundo o que consta no CBS Sports, a jurisdição do FBI se aplica porque o dinheiro transitou diretamente por grandes instituições financeiras americanas como o Citibank, o Bank of America e o JP Morgan. E estou falando de um rastro de 300 milhões de dólares em empresas de fachada. A investigação foca em patrocínios internacionais, direitos de transmissão e amistosos firmados pela AFA entre 2022 e 2024. No centro da apuração está a empresa Tour Proud Enter, sediada na Flórida e ligada a parceiros comerciais da AFA. Ela movimentou pelo menos 260 milhões de dólares da federação. Só que o grande sinal de alerta da polícia americana são outros 57 milhões de dólares transferidos para empresas e indivíduos sem nenhuma justificativa comercial. Descobriu-se que parte desses destinatários finais eram pessoas cadastradas em programas de assistência social na Argentina, levantando suspeita de desvio de verbas para bolso de dirigentes. Segundo a CBS Sports, TAP e outros executivos foram convocados a prestar esclarecimentos formais perante a Corte do Distrito Sul da Flórida. O tribunal também já começou a ouvir testemunhas-chaves e empresários do setor esportivo. As investigações são lideradas por procuradores federais e até o momento a FIFA não é alvo central das investigações do FBI. Resumindo, toda essa investigação que está acontecendo com a AFA não tem nada a ver com a Copa do Mundo de 26. Muito menos é um FIFA Gate 2.0, nada a ver. A polícia dos Estados Unidos verificou transações que não foram devidamente cadastradas ali e achou suspeito. Pode ser que aumente as investigações, pode ser que apareça novas questões aí, pode acontecer. A situação chegou no tribunal, então pode ter novos desdobramentos aí. Porém, nesse momento, até o momento, não tem nada a ver com FIFA ou Copa do Mundo de 26, Copa do Mundo de 22. A apreensão de celulares bem no clima da Copa confundiu as pessoas, pensando que tinha alguma coisa a ver com a Copa 2026. Todavia, essa investigação são outros 500, mas denúncias graves de racismo inundam as redes. E a acusação principal é que os argentinos tapam o olho diante disso, que o Messi em nenhum momento repudiou tais atos. Torcedores do Egito durante a partida reclamavam que os argentinos jogavam coisas neles. O Speed, que é um streamer bem conhecido, durante sua transmissão ao vivo, um torcedor argentino o confrontou e disparou insultos em espanhol, como ir chorar no zoológico, fazendo imitações daquele animal pulante da floresta. A FIFA emitiu uma nota repudiando, abriu processo de investigação disciplinar e, como eu disse, tais atitudes se repetiram contra o Egito, com essas denúncias sendo colocadas também como xenofobia, onde também os argentinos estão dizendo que estão sofrendo xenofobia. Torcedores argentinos iniciaram um movimento coordenado na internet para cancelar e denunciar celebridades e marcas internacionais que comemoraram a derrota do país ou criticaram a postura da seleção. Perfis argentinos viralizaram um dossiê apontando figuras como Samuel Jackson, que criticou a postura do time, ou Pedro Pascal, Javier Bardem, ou MrBeast, bem conhecido aqui no YouTube, e até o perfil oficial do Duolingo por postagens consideradas ofensas ao país. Boatos, teorias da conspiração alegando que o torneio foi comprado ou destinado para os espanhóis, em que até o herói de 78, Mário Kempes, pediu para os argentinos pararem com as teorias da conspiração, porque essas versões sem fundamento não fazem bem a ninguém e desrespeitam a própria seleção. Kempes disse, abre aspas, não vou mentir, não foi o jogo que todos esperávamos. Notamos que o time não esteve no nível dos 3 jogos anteriores, fecha aspas. E ainda ele disse que isso acontece no futebol, existem dias melhores e piores. O mundo
condena as situações que aconteceram envolvendo os argentinos, atitudes da seleção da Argentina, como a reação de Paredes após o apito final, da seleção argentina em ficar de frente para sua torcida e de costas para o vencedor, salvo Flaco Lopes, que ficou de frente na hora que os espanhóis receberam o prêmio, e a Argentina condena o mundo por discernir notícias em que eles alegam muito erradas com relação a eles. Essa história está longe do fim. Eu quero saber o que você acha de tudo isso. Quero agradecer seu curtir, se você compartilhou o vídeo com alguém que gosta de futebol. O seu comentário é fundamental, e se estiver vendo pelo celular, por favor deixa um hype aí, e que Deus abençoe você. Tamo junto.